Oi, oi, e aí, gente? Vocês estão bem? Hoje eu já tô com um pouquinho menos de energia. Acho que depois desse feriado maravilhoso, dias de sol e etc., meu nível de dopamina basal deve estar meio desregulado. Então, enfim, acho que eu não estou tão cheia de energia e alegria quanto eu costumo estar. Também tô com a progesterona alta, então tem várias coisas que influenciam em como a gente se sente, né? Eu tava refletindo sobre isso, inclusive, mais cedo, e a gente fica tentando dar nome aos sentimentos e tentando encontrar motivos para estar se sentindo de determinada maneira, e às vezes é só uma questão de hormônio, alimentação, de tudo que aconteceu nos últimos dias. Quando a gente tem dias muito alegres, dias de sol e etc., é normal a gente ficar um pouquinho mais para baixo quando a gente volta para os dias normais, né? Eu vim aqui hoje para compartilhar uma lição estoica do Diário Estoico, que é um livro que eu sempre trago aqui no canal. E eu vou trazer essa lição do dia 22. As características de uma pessoa racional. Estas são as características da alma racional: consciência de si mesmo, autoavaliação e autodeterminação. Ela ceifa a própria colheita, triunfa em seu próprio objetivo. Essa é uma citação de Marco Aurélio em Meditações. E aí o autor do livro Diário Estoico, ele vem com a seguinte reflexão em cima dessa citação de Marco Aurélio. Para sermos racionais hoje, temos de fazer apenas 3 coisas. Primeiro, devemos olhar para dentro de nós. Em seguida, nos examinar com um olhar crítico. Por fim, tomar nossas próprias decisões, livres de tendenciosidade e do senso comum. Eu sou uma pessoa que eu me julgo bastante emocional, eu acho que eu sou pouco racional, e é por isso que eu sempre tento ler o Diário Estoico, porque eu acho que traz essa sabedoria que naturalmente eu não tenho. E ser racional é um desafio diário que a gente precisa estar exercitando essa autocrítica e essa autoconsciência, essa autodeterminação para conseguir atingir um nível de racionalidade que nos permita viver com um pouco menos de flutuações. Eu acho que às vezes os estoicos ou os seguidores dos estoicos, eles pesam um pouquinho a mão quando eles acham que a gente vai conseguir ser racional todos os dias, conseguir manter as emoções sempre ali, né, naquele nível desejado, sem flutuar muito para cima nem para baixo. Eu acho que é um desejo, a gente tem que buscar, e é isso que eles falam. Mas também, como eu falei nos primeiros vidas aqui, né, a gente precisa conhecer a nossa neurobiologia, o ambiente que a gente foi criado, os traumas aos quais nós fomos impostos na nossa vida, para entender as nossas reações a tudo que acontece, né? Então, é com certeza um exercício de autoconsciência. Diariamente a gente tentar entender como dormiu, o que comeu, se a temperatura tá muito alta, muito baixa e por isso o nível de energia tá menor, porque o corpo passou muito tempo ali tentando regular aquela temperatura ambiente. Então são coisas a se refletir para entender o porquê das reações, para entender o porquê das emoções, para entender o porquê dos sentimentos. Às vezes a gente pode cair no erro de achar que alguém tem culpa, né? Quando a gente não tem muita consciência de como a gente reage às questões ambientais, a gente sempre tenta colocar a culpa de como a gente está se sentindo em alguém. E eu acho que dá para achar culpados assim de qualquer forma. Pode ser alguém da sua família, alguém do seu bairro, alguém da faculdade, do trabalho, da igreja ou um político.
né? A gente pode sentir raiva de tanta coisa e no final das contas, às vezes nem é raiva, às vezes é uma ansiedade que a gente está sentindo porque tomou café, por exemplo. Então, é bom a gente prestar atenção em como tá dormindo, em como tá comendo, em como tá se hidratando, pra gente entender que como a gente tá se sentindo nem sempre é uma reação a um acontecimento. Às vezes é uma questão biológica mesmo, as suas células estão ali reagindo a alguma coisa, você pode estar ficando doente, ou você pode estar na fase lútea do seu ciclo menstrual, por exemplo, e isso impacta nos seus hormônios, impacta em como o seu corpo trabalha. Quando a gente está na fase lútea, por exemplo, a temperatura do nosso corpo fica mais alta e aí a gente acaba gastando mais energia ali para regular nossa temperatura, né, no ambiente. Então, eu acredito muito que algumas coisas influenciam mesmo e acabam deixando a gente sem energia e aí a gente acha que tá triste, tenta encontrar um motivo e como eu falei aqui, nem sempre é. Então, eu acho que ser racional passa muito por isso também. Se conhecer no ponto de entender o que tá influenciando ali, como você tá se sentindo. Acho que a reflexão de hoje é essa. Vamos que vamos encarar aí essa semana. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. A gente ainda tem um longo caminho aí até o final de semana. E ainda tem a semana que vem inteira para chegar no feriado e poder descansar. E não é só viver a semana, né? É aprender muito. Então, até o final da semana tem muita coisa para aprender aí com o trabalho. Por mais que a gente faça trabalhos, por mais repetitivo que seja o seu trabalho, o meu não é tanto assim, mas às vezes a gente tem trabalhos que são repetitivos, mas de um jeito ou de outro a gente está aprendendo alguma coisa. Então todo dia é um aprendizado e daqui até o final de semana, até o feriado, até o fim do ano, até as férias, a gente está aprendendo e tá gastando energia com isso tudo, né? Então vamos, força e até o Veda de amanhã. Até mais.